dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está acessando esse conteúdo, mas eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja com o coração cheio de disposição e vontade para acolher a mensagem do Evangelho que nós queremos partilhar com você através desse podcast. A gente segue o nosso planejamento de, a cada podcast, visitarmos um livro da Bíblia, e hoje nós vamos conhecer a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. É uma carta muito interessante, é uma carta muito intensa nas suas palavras, e a ideia é conhecer um pouquinho do contexto, saber qual é a situação por trás dessa mensagem, quem era o autor, por que ele escreve, quem eram os destinatários dessa carta, por que eles precisaram receber essa carta, enfim, um panorama geral desta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E depois a gente vai escolher um texto bíblico para aprofundar rapidamente e tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Antes da gente iniciar, como de costume, quero convidar você para a gente falar com Deus em oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Conecte-se com o seu Criador nesse momento. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos encontrados pela Tua Palavra nesse momento. Certamente não é em vão que o Senhor fez com que a gente chegasse até esse conteúdo, mas certamente tens o propósito, o objetivo de mostrar a nós o Teu amor, de fazer com que a gente caminhe mais perto do Senhor, de fazer com que a nossa fé seja fortalecida e a nossa esperança renovada a partir da boa mensagem do Evangelho. Abre, ó Deus, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para que essa palavra que a gente for ouvir encontre também lugar na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, prepare suas malas que nós vamos fazer uma viagem lá para a Ásia Menor, na região da Galácia, e conhecer um pouquinho desta carta do apóstolo Paulo a essa comunidade cristã que lá se reunia, os Gálatas. Vamos lá? Muito bem, algumas informações preliminares sobre essa carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não há dúvida entre os estudiosos, entre os teóricos, de que ela tenha sido realmente escrita pelo apóstolo Paulo. Há um certo consenso na teologia de que ele seja de fato o autor dessa carta, porque outros autores, como Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, registra que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele passou pela região da Galácia fundando comunidades cristãs. Então, provavelmente, essa comunidade para a qual Paulo escreve é uma comunidade que fora fundada por ele. Ele mesmo esteve naquela região, reuniu pessoas que não eram de tradição judaica em uma comunidade cristã. Ou seja, esta comunidade que recebe a carta do apóstolo Paulo era uma comunidade formada majoritariamente ou talvez até exclusivamente por gentios. Não tinham tantas pessoas que vinham de uma tradição judaica. Essa é uma característica muito importante porque vai fazer com que a gente compreenda melhor o conteúdo dessa carta do apóstolo Paulo. É uma das cartas mais pessoais e mais emocionais do apóstolo Paulo, porque é uma defesa que o apóstolo Paulo faz do Evangelho da graça de Deus. Então o Paulo ele escreve com muito afinco, até com uma certa animosidade, porque realmente o que está em jogo é algo muito caro ao apóstolo Paulo e algo muito caro também a toda a tradição cristã. Então essa comunidade da Galácia, ela ficava na região que hoje é a atual Turquia e foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E estima-se que essa carta tenha sido escrita entre os anos 50, 55 depois de Cristo, depois de um certo tempo da passagem onde Paulo fundou essa comunidade, né? E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, agora de uma forma muito particular, o evangelho estava sendo distorcido. Alguns missionários de tradição judaica, depois de Paulo ter fundado a comunidade na Galácia,
foram até aquela comunidade e começaram a dizer algo mais ou menos assim: olha, vocês podem e devem acreditar naquilo que o apóstolo Paulo anunciou como o Evangelho de Jesus Cristo. Nós também acreditamos. Mas, para vocês fazerem parte do povo de Deus, não basta vocês apenas acreditarem em Jesus Cristo ou confiarem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Vocês precisam aderir também às leis judaicas. Vocês precisam cumprir também as leis judaicas. Ou seja, parece que estes cristãos judaizantes, como são chamados na história da teologia, eles colocam à prova a salvação que é recebida unicamente por graça e fé. Ou seja, há uma tentativa de adicionar alguma participação humana no processo de salvação. Ou seja, se eles cumprissem a lei judaica, e crescem em Jesus Cristo, então seriam salvos. E isto é algo que fere o Evangelho de Jesus Cristo. E esta é a defesa que Paulo escreve nesta carta aos Gálatas. Gálatas 2,16, o ser humano não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. O Paulo ele usa um tom até um pouco duro. Ele chega, inclusive, no capítulo 3, verso 1, ele chega a usar a expressão ó Gálatas insensatos, porque eles estavam se deixando convencer por uma outra doutrina que dizia que eles tinham certa participação no processo de salvação. E é tão importante para o Paulo, porque em todas as outras cartas, o Paulo ele começa com uma sessão de agradecimentos. Ele até em algumas cartas ele elogia as comunidades, ele agradece as comunidades pelo seu engajamento, pelo seu trabalho, pela sua fidelidade. Mas nessa carta aos Gálatas, o Paulo ele vai direto ao ponto, logo no início. Ele não tem uma saudação muito longa, né? E tem alguns trechos, se você for ler, que ele fala de uma forma muito pessoal. Lá no capítulo 4, ele lembra de quando os Gálatas receberam ele com muito carinho, mesmo quando ele estava doente, né? E ele usa também essa imagem de tratá-los como filhos de Deus, para lembrá-los que eles foram adotados como filhos de Deus, que eles não eram filhos naturais de Deus, mas Deus em Cristo os adotou e os incluiu para dentro da sua família por graça e fé, e não há nada que eles possam fazer para merecer ou participar desse processo de salvação. E essa é a tonalidade da carta de Paulo aos Gálatas, né? Ele tem esta característica de combater essa intenção de adicionar algumas coisas no processo de salvação. Que coisas eram essas? Vamos ser um pouco mais claros, né? Esses cristãos judaizantes, eles diziam, olha, vocês podem crer no Evangelho de Jesus Cristo, mas vocês também precisam se circuncidar. A circuncisão era a marca da aliança do povo de Israel com Deus, né? Para esses cristãos judaizantes, ninguém poderia ser considerado parte do povo de Deus se não fosse circuncidado. E aí lá em Gálatas 5, verso 2, o Paulo diz, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, não é o que vocês fazem que tornam vocês agradáveis diante de Deus, mas é o que Cristo já fez por vocês na cruz. Por exemplo, as leis alimentares, né, de pureza ritual também, né? Esses cristãos judaizantes, eles queriam proibir certos alimentos que eram considerados impuros, né? Então, provavelmente existia uma pressão para que os cristãos gentios seguissem as mesmas regras, evitando a comida que era considerada comida de pagãos pela tradição judaica, né? E o Paulo rejeita isso. Ele diz que em Cristo não é a comida que define a comunhão com Deus, né? Ou seja, não é uma postura que você assume que faz com que você mostre ou viva ou tenha direito a uma comunhão com Deus, especialmente naquilo que diz respeito
a comida, né? A observância também dos dias das festas judaicas, né? Paulo diz que a exigência de guardar os dias e as festas judaicas, os ciclos dos anos, era uma espécie de um retrocesso, né? Que seria como que voltar à escravidão da lei, né? Então, outros aspectos também da Torá, né, que eram colocados em prática pelos judeus, Paulo rejeita isso, dizendo, olha, não tem participação humana no processo de salvação. A salvação ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos oferecida gratuitamente, nós a acolhemos pela fé. Esse é o puro evangelho de Jesus Cristo. Qualquer coisa que seja adicionado a isso significa que nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente, que Cristo não fez tudo o que precisava ser feito. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Então, o que o objetivo da carta é justamente esse, né? É dizer que pela lei ninguém é salvo. Mas, por outro lado, a gente precisa também dizer que Paulo não está fazendo um discurso contra a lei. Paulo não diz que a lei é ruim, ele não diz que a lei é má. Pelo contrário, a lei ela teve um papel histórico muito importante para o povo de Israel, né? Que era preservar a identidade do povo de Deus, que era de conduzir o povo de Deus até a plenitude dos tempos, mas a função da lei nunca foi salvar. A função da lei nunca foi dar mérito ao ser humano para que ele conquiste alguma posição melhor diante de Deus. A lei, ela tem a função, na verdade, de mostrar a nossa incapacidade de cumprir a vontade de Deus. Porque, se você for analisar, nós não conseguimos cumprir todas as leis. A lei ela nos denuncia, a lei ela nos acusa, a lei ela coloca o ser humano diante de uma necessidade. Eu preciso de alguém que me salve, porque eu sozinho não consigo. Lutero vai usar o exemplo de que a lei atua como um espelho. A lei é colocada diante de nós como um espelho e ela revela a nossa condição pecadora, de que a gente não consegue acertar sempre o alvo, de que a gente falha, de que nós mesmos não conseguimos sozinhos sair dessa enroscada chamado pecado. E o Paulo ele é muito categórico aqui na carta aos Gálatas, né? A lei não pode justificar. Se alguém busca a salvação por meio da lei, de cumprir uma lista de regras, de cumprir rituais, não vai conseguir, porque ninguém consegue cumprir isso perfeitamente. Nesse sentido, depender da lei para ser salvo é voltar à escravidão. Você se torna escravo da lei, enquanto Cristo cumpriu a lei e nos libertou dela para vivermos de forma livre, né? Ele se fez maldição em nosso lugar, né? Gálatas 3,13 vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, em Cristo a lei ela atinge o seu cumprimento e agora a relação com Deus não é mais medida pela lei, que a gente não consegue cumprir, mas pela graça que nós recebemos pela fé. Ou seja, a lei ela é boa, ela mantém o ser humano dentro dos seus limites, mas ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É a cruz de Jesus Cristo. E ele faz isso de graça, sem exigir nada em troca. E isso nós acolhemos pela fé. O que não significa que a gente vá viver de qualquer jeito, porque se nós compreendermos o tamanho da salvação de Deus, a nossa vida ela é transformada. Então, os temas centrais da carta de Paulo aos Gálatas é a justificação pela fé, a salvação por graça e fé. Ele faz essa distinção entre lei e evangelho, de que nós não vivemos mais como escravos da lei, mas nós vivemos na liberdade do evangelho, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus, né? E da liberdade cristã. Em Cristo nós somos livres. Nós somos livres da obrigação da lei como meio de salvação, mas somos chamados a viver e a servir ao mundo em amor. E também a viver no Espírito Santo, né? A vida no Espírito, não mais a partir das obras da carne, mas a partir do Espírito. Então essa é a defesa do apóstolo Paulo em relação a essas práticas judaizantes que queriam ser acrescentadas
na doutrina do Evangelho da salvação por graça e fé. E você talvez esteja pensando, nossa, mas isso é uma coisa tão antiga, né? De 2000 anos atrás. E eu digo a você, não é tão antiga não. Porque hoje, muitos falsos mestres continuam anunciando um evangelho distorcido, aonde diz que você tem responsabilidade, ou talvez até competência, mérito através do seu esforço, de fazer a sua parte no processo de salvação, né? Deus faz a parte dele, você faz a sua parte para ser salvo. Não, não há nada que o ser humano possa fazer, não há nada de bom no ser humano que possa ser feito, que possa ser oferecido para que o ser humano seja salvo. Tão somente apegar-se ao que Cristo fez. E isso muda a nossa vida. Essa é a defesa do apóstolo Paulo, essa é a tônica da carta de Paulo aos Gálatas. Quero desafiar você a ler essa carta, ela não é muito longa, você vai ver que em meia hora você consegue ler essa carta inteira, e ela é realmente uma lição de vida e lição de fé. Quero ler para você agora um texto bíblico específico da carta de Paulo aos Gálatas e trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Vamos lá? Talvez um dos textos bíblicos mais conhecidos da carta de Paulo aos Gálatas esteja lá no capítulo 5, os versos 22 e 23, onde ele escreve: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta para combater uma distorção do evangelho, né? Alguns cristãos judaizantes exigiam que os cristãos observassem as leis judaicas como condição para a salvação, né? E o Paulo ele defende com veemência que a justificação é somente pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Mas aí surge então uma pergunta inevitável: se nós estamos livres da lei, então a gente vai viver da forma que a gente quiser? Vamos viver de qualquer jeito? E Paulo responde, lá no capítulo 5, verso 13 a 16, não. Vocês estão livres da lei, mas foram chamados a viver pelo Espírito. E que fruto este viver pelo Espírito produz? E Paulo usa a imagem de um fruto, no singular, não frutos, ou seja, é um só fruto com várias qualidades. Isso mostra assim que não são 9 frutos do Espírito, né? Mas é uma só vida espiritual transformada pela ação do Espírito, que nos liberta de termos que colocar as nossas forças para que sejamos salvos, mas que nos livra desta condição de fazer por merecer e viver a partir de uma graça que nós recebemos e que transforma a nossa vida, e agora a gente pode repartir isso através de um fruto que produz várias coisas em nós, através de nós e apesar de nós. E o termo Espírito aqui naturalmente se refere ao Espírito Santo de Deus, dado por Deus a todo aquele que crê em Cristo, né? E as 9 manifestações do fruto do Espírito são muito interessantes. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, e amor aqui ele usa a palavra ágape. É um amor incondicional, é um amor que não ama sob condições, é um amor que não impõe algo para que seja amado. É o amor incondicional, que busca o bem do outro, e este é a base de todas as outras virtudes que vêm adiante, né? Alegria aqui é muito curioso também, porque a tradução da palavra grega é uma alegria que não depende de circunstâncias externas para que ela exista. Ou seja, é uma alegria de saber que a presença de Cristo é conosco, mesmo que tudo ao nosso redor esteja dando errado e nos dando motivos para ficarmos tristes, ainda assim nós podemos ter alegria, porque se Cristo está conosco, significa que somos reconciliados com Deus, e isso nos traz alegria mesmo se ao nosso redor a situação seja de tristeza. Não é uma alegria que nos acomoda diante das tristezas, mas é uma situação, uma sensação de alegria apesar das tristezas pelas quais nós sim devemos nos empenhar para mudar.
Paz é a palavra que vem também como um fruto, uma manifestação do fruto do Espírito. É a palavra eirene em grego. É uma paz com Deus, é uma paz consigo mesmo, é uma paz com o mundo, é uma paz com o próximo, é uma tranquilidade interior sustentada pela graça de Deus. É a paz de sabermos que eu sou salvo por Jesus Cristo, que eu posso viver livre da escravidão de ter que fazer por merecer, mas viver livremente para que aquilo que eu faça seja sinal da minha gratidão e amor a Deus por aquilo que Cristo fez. Longanimidade, paciência, capacidade de suportar sem explodir, paciência com pessoas difíceis, é uma manifestação do fruto do Espírito, que nós podemos inclusive pedir para que Deus nos dê. Benignidade é a ternura, é a gentileza no trato com os outros, é a ternura no tratar as pessoas que passam pelo nosso caminho. Bondade, pratica o bem, né? Uma pessoa bondosa, ela é ativa na prática do bem, na justiça, na generosidade. É alguém que não espera retribuição, mas é alguém que sabe, eu recebi tanto de Deus, Deus foi tão bondoso que eu quero repartir isso adiante, mesmo que isso não retorne como uma ação humana na minha direção. É uma pessoa bondosa. Fidelidade, ou seja, é uma pessoa confiável, é uma pessoa leal, é uma pessoa onde a sua fé ela se traduz num compromisso com Deus de fidelidade, num compromisso de lealdade também com o seu próximo, com a dignidade do próximo, com o bem-estar do próximo. Mansidão também é uma manifestação do Espírito, que é a humildade e a disposição para ouvir, para aprender, para ter controle, para não deixar com que a ira se sobreponha na nossa vida. É uma pessoa que tem mansidão. E domínio próprio é a última das 9 manifestações do fruto do Espírito. O domínio próprio é o autocontrole, é uma vontade orientada pelo Espírito de Deus e não pelas nossas vontades, não pelas nossas vontades pecaminosas, não pelas nossas paixões, né? E aí você talvez esteja se perguntando, meu Deus, eu não consigo ser tudo isso o tempo todo. A gente não consegue ter domínio próprio, ser manso, ser fiel, ser bondoso, ser benigno, ser longânimo, ter paz, ter alegria, amar o tempo todo. Não tem como, a gente não consegue. E está aí mais uma prova de que aquilo que nós recebemos, não somos nós que produzimos, mas recebemos da parte de Deus. Porque é o Espírito que pode produzir isso em nós. E nós podemos pedir em oração ao Espírito de Deus para que Ele produza este fruto que manifesta estas ações na nossa vida e através da nossa vida. E Paulo termina dizendo, contra essas coisas não há lei. O que isso significa, né? O Paulo está mostrando que a vida guiada pelo Espírito, ela não precisa da imposição externa da lei. Porque quem vive no Espírito naturalmente busca produzir a vontade de Deus, busca cumprir a vontade de Deus, mesmo que às vezes a gente não consiga fazer valer, mesmo que às vezes a gente não consiga plenamente, mesmo que a gente seguidamente erre o alvo. Mas alguém que tem a sua vida guiada pelo Espírito é alguém que quer também ter a sua vida moldada pelo Espírito e que quer manifestar o dom, o fruto do Espírito. Ou seja, o Evangelho produz uma vida que reflete Cristo. E isso é viver pelo Espírito. E não viver na prisão da lei que nos faz acreditar que nós precisamos o tempo todo fazer por merecer. Porque Deus está de olho em nós e se a gente pisar fora da bola, nós seremos condenados, castigados e lançados no fogo do inferno. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho é um Deus amoroso que vem na nossa direção em Jesus Cristo, dizendo, eu fiz por você o que você não precisava fazer. E Ele permanece conosco através do seu Espírito Santo, para que nós consigamos viver de forma diferente, mesmo que ainda não libertos plenamente do nosso pecado, mas para que nós pudéssemos viver uma nova vida de liberdade e não mais de prisão. Uma liberdade não para fazer o que a gente bem entende,
mas uma liberdade para a gente fazer o bem, para a gente viver a partir do Espírito, para a gente manifestar os frutos do Espírito. E meu desejo é que assim seja na tua vida, hoje e sempre. Ore, peça ao Espírito Santo para que ele produza em você o fruto que manifesta o caráter de Deus. Depois desse breve panorama, nós queremos concluir com uma palavra de oração. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, em sinal de reverência e respeito, porque nós estamos sim diante do nosso Deus. Ó Deus de amor, nós queremos te pedir perdão, porque assim como os Gálatas foram levados por vãs doutrinas que os fizeram acreditar que eles deveriam, através de ações próprias, de méritos próprios, de atitudes que eles cumprissem e observassem, que eles pudessem ter uma situação mais digna diante do Senhor ou contribuir no processo de salvação, traindo assim a mensagem pura do Evangelho, da graça e da fé. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós também acreditamos que a gente pode fazer por merecer, que a gente deve seguir uma lista de leis e de obrigatoriedades para que o Senhor nos olhe com bondade, com carinho e com salvação. Perdão, ó Deus. Nós queremos confiar unicamente na cruz de Jesus Cristo, que nos oferece gratuitamente a salvação e o perdão dos pecados para a vida eterna. Dá, Senhor, fé nesta verdade e que tudo aquilo que a gente faça a partir disso seja uma manifestação da nossa gratidão pelo Teu amor, seja uma manifestação da nossa fidelidade ao Senhor que nos amou primeiro e que nos presenteou com o que há de mais precioso. Ó Deus, que Teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida, para que nós também possamos manifestar frutos que revelam a quem nós pertencemos, a um Deus de amor, a um Deus de paz, a um Deus de bondade, a um Deus manso, a um Deus fiel, a um Deus benigno. Ó Deus, nós te pedimos que Teu Santo Espírito opere isso em nós. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, eu agradeço que você tenha me acompanhado até aqui. Na próxima semana a gente se encontra virtualmente novamente para falar de mais um livro bíblico. E se você ouviu até aqui, vou lançar um desafio. Comente alguma coisa, bote um comentário aí no YouTube ou no WhatsApp, seja lá onde você tenha recebido esse conteúdo, para que a gente consiga saber aí que vocês estão ligados, que vocês estão acompanhando aí o nosso conteúdo. Uma abençoada semana para você, que Deus faça de você um sinal concreto, visível e poderoso do seu amor nesse mundo. Um forte abraço e a gente se encontra por aí.